Mais saúde. Oferecimento. Amanda Hittner Interiores. Venha conhecer as novidades e tendências em móveis, no showroom mais completo de toda a região. Doutora Meline Toffoli, osteopata e reprogramadora mental para melhorar a sua saúde física, emocional e financeira. Para sua saúde e bem-estar, a Jovi Frios tem os melhores produtos para completar sua dieta com muito mais sabor. Jovi Frios, a sua melhor escolha. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde de hoje. Hoje eu trouxe um convidado super especial. Ele é cardiologista, Dr. Ricardo Augustinho. Bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Eu queria primeiro que você se apresentasse para o pessoal de casa. Eu te agradeço a oportunidade de estar aqui na Mais, que a gente sabe aqui que é uma revista regional, né? Não uma revista só aqui em Lins, mas que abrange aqui toda a região, de estar me dando essa oportunidade de estar aqui, do público conhecendo a minha pessoa e estar conhecendo também aí a minha formação, o meu trabalho. Eu sou de Promissão, filho mesmo da terra de Promissão, e eu me formei no Rio de Janeiro no ano de 99. Depois eu fiz residência médica também no Rio de Janeiro, no Hospital São José em Botafogo. E por acreditar aqui na região, eu resolvi fincar meus pés novamente em Promissão para, como se diz, a casa ao bom... Bom filho a casa torna. Bom filho a casa retorna. E nesse retorno já faz 22 anos que eu voltei para Promissão e construí minha clínica lá em Promissão, onde tenho toda a infraestrutura para a gente estar fazendo um bom diagnóstico no paciente quando ele chega com alguma patologia que a gente possa estar ajudando ele. E dentro dessa abrangência dentro aí da cardiologia também, eu fiz medicina do tráfico, né, que é a renovação que o pessoal assim fala, vou lá no médico renovar a minha CNH, né, que é o vulgo médico, vamos lá renovar a CNH. E também eu sou perito, que é aquela especialização que você, quando você tem algo negado pelo INSS, você recorre à justiça. Através da justiça, o juiz determina um perito para estar fazendo a avaliação das condições clínicas dessa pessoa, se realmente precisa de um benefício ou não. Que bacana. E dentro desses 22 anos, eu atuo aqui em Lins como perito, como médico do tráfico, em Promissão como perito também. Atuo em Penápolis como cardiologista pelo SIMP lá. Eu vou 2 vezes ao mês e eu vou em Barbosa também, uma vez por mês, a cada 15 dias eu vou em Barbosa, eu faço os exames de eco lá para a Secretaria da Saúde e faço as consultas também. Então, assim, eu tenho uma vida... É uma rotina super agitada. É uma rotina super agitada, né? É uma rotina bem, assim, abrangente, né? Bem abrangente, né? Eu venho para Lins aqui 4 vezes na semana, Promissão todo dia. Vou para Penápolis 2 vezes no mês, vou para Barbosa também. E assim, olha, fugindo um pouco do que nós estamos falando aqui, eu também agora eu tenho uma escola em Promissão. Olha, que bacana! Então você é empresário também. Também a gente está aí no ramo empresarial que também. Legal. Como que chama a escola? O Instituto Educacional Franco Augustinho. Que bacana. Eu tinha uma vontade assim de ser empreendedor, de ter alguma coisa fora da medicina. E como a minha esposa ela é pedagoga, eu vi aí uma oportunidade da gente de repente estar tendo um novo empreendimento, uma nova construção na nossa vida, né? Porque eu sempre pensei assim que talvez medicina um dia possa chegar no final, eu possa me cansar, porque é muito desgastante, plantão, uma rotina, principalmente cardiologista, né? Principalmente cardiologia, né? E eu sempre tive um pouquinho no sangue, na veia de empreendedor.
E através dela, que é da área, eu resolvi então investir na área da educação também. Que legal. E aí a gente abraçou um projeto em Promissão, que é o Instituto Educacional Franco Agostinho. Ontem completou 1 ano do nosso empreendimento, que fica lá em Promissão e que, olha, está sendo maravilhoso essa nova etapa. Então, nós começamos com 80 alunos o ano passado. E a escola foi crescendo gradativamente. No meio do ano a gente estava com 140. No final do ano já com 150 e agora nós já estamos com 190 nesse começo de ano. Poxa, que legal. E assim, todas as séries, é só educação infantil, como que é? A gente tem o berçário, o maternal, Fundamental 1, Fundamental 2 e esse ano nós começamos com o ensino médio. Começamos com o primeiro ano. Que legal. Porque tem o segundo e tem o terceiro também. Mas como nós estamos começando, a gente está indo por etapa. Para oferecer uma boa qualidade. Não adianta a gente querer abraçar de uma vez, fazer uma coisa muito grande. Então eu acho que foi até importante a gente começar com poucos alunos, para a gente ir sentindo o negócio, vendo as dificuldades, vendo onde a gente está errando, onde a gente vai crescer. Então eu tenho uma vida assim, desse padrão. Entendi. A área da saúde e a área da educação agora. Fora os congressos. Fora os congressos, né? Que a gente vai nos congressos regionais, vai nos congressos estaduais e vamos também nos congressos nacionais. Sempre uma 3 vezes assim no semestre eu vou nos regionais, porque o regional eu tenho mais oportunidade aqui em Marília, em Bauru, em Rio Preto, em Araçatuba, onde tem as APMs, aí eu sempre vou fazer algum congresso regional. O estadual é sempre uma vez ao ano, que é o da SOCESP, e o da Cardiol, que é o brasileiro, também é uma vez ao ano. Então a gente tem sempre que estar se atualizando, porque hoje você sabe que é muito dinâmico as coisas. Hoje o que você vê aqui amanhã já não é mais a mesma coisa. É galopante, né? Exatamente. Graças a Deus, principalmente na área da saúde, a gente precisa disso, né? De evolução. Isso é muito bem-vindo, né? E por isso realmente assim tem que estar se atualizando o tempo todo. A tecnologia hoje assim está fundamental, está ajudando muito nós na área da saúde, né? Hoje você tem procedimentos que não eram feitos antigamente, que hoje são feitos, que parece ser tão simples, né? Mas que há 10 anos atrás não tinha, 20 nem se pensava, e hoje então a gente tem que estar se atualizando, tem que estar participando dos congressos, você tem que participar lá de mesas redondas para saber como que está o lançamento de medicação, como que é a otimização desse tratamento, então isso é muito importante. Deixa eu te perguntar uma coisa, existe algum sintoma, alguma coisa que a gente possa identificar um problema cardíaco? Olha, eu vou falar para você assim que não seria talvez um problema cardíaco, mas vamos falar assim um sintoma que você tem que começar a se preocupar, uma coisa muito básica, que às vezes é uma dor de cabeça. Se você começar a ter uma dor de cabeça diária, se você começar a ter sensação de vertigem, vista turva, uma fadiga, um cansaço mais do que o normal, vai verificar a pressão. É um quadro de porque todo problema cardíaco começa geralmente com uma hipertensão. E às vezes passa desapercebido, porque a vida nossa é tão corrida e você pode pensar assim, dorzinha de cabeça. É uma dor de cabeça, meu dia foi tumultuado, mas aí quando você vai verificar a pressão, você vai se surpreender, aí vai estar lá 17/10, 18/10. E por que você tem que se preocupar com esses sintomas? Porque uma hipertensão, a princípio assim, a um pequeno prazo, não leva a um problema cardíaco. O que leva a uma hipertensão é um AVC, um acidente vascular cerebral. E aí, de repente, por uma hipertensão que está começando e você não observou alguns pontos no seu dia a dia, como uma dor de cabeça, uma tontura, uma fadiga, aí você pode vir a ter um AVC. Então, eu sempre falo para os meus pacientes,
O que é mais importante aí de você vir no cardiologista também é fazer uma prevenção de acidente vascular cerebral, que estatística, 80% aí de AVC é de origem hipertensiva. Entendi. Né? E assim, então, o que é pior? A pressão alta ou a pressão baixa? Não, os dois vamos dizer que tem as suas... São preocupantes, né? Porque se você pegar uma pressão baixa, a pressão baixa pode ser aí talvez por uma bradicardia que você possa estar fazendo, você possa ter alguma alteração no elétrico, você possa ter um bloqueio no eletro, uma frequência cardíaca baixa. E uma frequência cardíaca baixa leva a uma queda de pressão e você pode ter síncope, você pode ter desmaio. Um desmaio desse, você pode bater a cabeça no chão, você faz um traumatismo craniano. Entendi. Você pode estar dirigindo, você tem um desmaio, você pode bater o carro. Então, uma pressão baixa é preocupante também. E aí você tem que saber quais são as causas dessa pressão baixa. É uma anemia? É coletar sangue para ver como é que está os eletrólitos que a gente chama, sódio, potássio, cálcio, magnésio. Então você tem alguns recursos que você pode fazer com o paciente, identificar com exames, exame físico, eletro, para saber se você está tendo essa pressão baixa, que isso daí é preocupante também. E uma hipertensão, você pode levar um AVC, você pode levar com o tempo uma miocardiopatia dilatada, se caso você não cuida direitinho dessa pressão. Então, tanto a pressão alta como a pressão baixa... não pode negligenciar. Não pode negligenciar de forma alguma. Nesses anos todos, a gente orienta para o paciente, como prevenção, a cada 6 meses, pelo menos, fazer uma avaliação. No mínimo com o clínico, de pedir pelo menos um simples exame de sangue, um hemograma, um colesterol, um triglicerídeos, um exame de tireoide, que é muito comum hoje, as pessoas estão descobrindo mais o problema da tireoide, né, que hoje já se torna rotina dentro da solicitação dos exames, fazer o exame de tireoide. Olha, que não sou nem endocrinologista, hein? E glicemia, né? Que é o diabetes hoje, sim. Infelizmente hoje o padrão de vida nosso mudou muito, sim, né? Bastante. Você é lanche, é sorvete, é refrigerante, tudo que o cardiologista gosta. Isso é maravilhoso para o cardiologista, não para o paciente. Mas assim, a pessoa tem que se preocupar. Eu acho que cada 6 meses você indo, fazendo um eletro, a gente fazendo um exame físico, vendo os exames de sangue, nesse bate-papo que eu vou ter com o paciente, ver se ele teve alguma sensação de dor precordial, uma dor torácica, alguma coisa que seja sugestiva para estar fazendo um teste ergométrico para você identificar uma insuficiência coronariana. E o eletro vai me mostrar bastante coisa também, não é só infarto, né? Ele mostra coração grande, me mostra uma arritmia, me mostra uma bradicardia. Então, seria interessante, cada 6 meses você tá fazendo o famoso check-up, porque o cardiologista, ele é um clínico geral, ele acaba abrangendo tudo, porque o cardiologista, ele é um geriatra, vamos dizer assim também, né? A porta de entrada, ele vai depois direcionar, olha, procura um geriatra, procura de repente os exames que você pediu, procura uma ginecologista, no caso da mulher, às vezes pode estar problema hormonal, né? A gente faz as diretrizes também para outras especialidades. E a gente acaba cuidando tudo um pouquinho, né? Porque você, com o tempo, o paciente vai pegando confiança em você. Sim. E você acaba abrangendo um pouquinho das especialidades. Então, cada 6 meses eu acho que seria interessante. E exames complementares, conforme for a clínica, conforme for o sintoma, a gente vai indicando. Entendi. Eu vou te pedir um segundinho. Eu preciso dar um recadinho pro pessoal de casa. 1 minuto, a gente já volta. Você já viu um laboratório de manipulação? Vamos lá conhecer? Aqui é possível ver todos os medicamentos sendo manipulados e com total segurança.
garantindo a qualidade de cada fórmula. Afinal, cada medicamento é feito exclusivamente para cada paciente. Os medicamentos passam pelo controle de qualidade e os laboratórios terceirizados fazem análises para assegurar a alta qualidade dos medicamentos que você e sua família usarão. Farmácia Alquimia, presente há mais de 26 anos na cidade de Lins e região, atendendo toda a sua família, inclusive os seus pets. A gente já está de volta. Bom, eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre a medicina do tráfego. Tem algum caso? Eu queria que você desse algum exemplo, porque às vezes as pessoas acham que não precisa, ficam com um pouquinho, às vezes até, não é má vontade, mas assim, acham que não é tão necessário fazer esse exame. E a gente sabe que é realmente muito necessário. Eu queria que você desse algum exemplo, algum caso, alguma coisa que você já atendeu. Sim, é muito importante essa renovação da CNH, né? Dos 18 aos 49 anos, são 10 anos agora a renovação. Dos 50 aos 69 são 5 anos e de 70 em diante são 3 anos. As pessoas às vezes pode não dar muita importância de você ir lá fazer a renovação da CNH, mas a gente sabe que hoje em dia existe muita fraude, né? Então uma das necessidades de você ir fazer é saber se você é você. Se você está ali, se a pessoa está usando uma carta que não é dela, às vezes a pessoa morreu e a pessoa está usufruindo daquele código da CNH, né? Por um ato de assalto com um carro, usando uma CNH, assim. Mas assim, olha, o fato um exemplo bacana que eu tenho para dar para você da importância, um dia eu tô aqui no Poupa Tempo e o paciente entrou mancando um pouquinho, eu já percebi, porque é assim, olha, quando você entra no consultório, a gente já está vendo você de cima e embaixo. Eu já estou fazendo uma leitura de como você anda, se você está claudicando a marcha, ver se você tem alguma deficiência a nível de membro superior de braço, de perna. Então assim, a gente já está observando também como que você está chegando. E eu percebi que ele estava mancando. Comecei a fazer o exame nele, e aí eu falei para ele, agora eu quero fazer um exame físico no senhor. Quando eu levantei a calça dele, eu vi que ele tinha uma prótese. Ele tinha uma prótese na perna direita. E aí eu falei para ele, mas o senhor tem essa prótese desde quando? O senhor está vindo renovar a CNH? Ele falou assim, já faz mais ou menos uns 2 anos. Eu falei para ele, mas como é que o senhor está dirigindo há 2 anos? Porque o acelerador do lado direito, embreagem também você usa, e o senhor com uma prótese dessa? Eu me adaptei. Eu falei assim, mas se o senhor está vindo e o sinal fecha, de repente, o senhor acha que dá para passar, o senhor tem que brecar o carro rápido, ou uma criança passa, um ciclista passa, como é que o senhor tem esse reflexo? Eu me adaptei. Aí eu falei para ele, o senhor está reprovado, eu vou encaminhar o senhor para uma junta médica, uma banca especial, com 3 médicos, e eles vão avaliar no senhor a necessidade de um carro adaptado. Não, mas eu não preciso, eu me adaptei bem ao meu dia a dia. Eu falei, não. Então olha o risco que ele está trazendo para outras pessoas, né? Então é um exemplo assim que eu dou, e ele acabou indo para a banca. No fim ele ficou meio exaltado no começo, queria brigar comigo, mas aí eu fui conversando com ele, explicando as consequências que um ato desse poderia ocorrer. E ele compreendeu, eu acabei ele mandando para a junta, ele teve o carro adaptado, né? Então é essa a importância. E às vezes até na verificação de uma pressão, né? Às vezes a pessoa descobre que tem uma pressão alta. Tem uma pressão alta ali, às vezes fazendo o exame da CNH. E aí como é que você manda um motorista com 18/10 de pressão? Então é importante também uma verificação de pressão, e sem contar, né? Você vai fazer o exame, a avaliação oftalmológica dele para ver como que ele, como que está a visão dele. Tem outros exemplos, né? Paciente com catarata,
ou com glaucoma, né? E que a gente às vezes tem que brecar a CNH dessa pessoa até resolver, né? A gente encaminha pro especialista, volta depois e a gente libera. Então, dentro da medicina do tráfico é essa a importância da gente estar fazendo essa avaliação, né? Com as diretrizes agora aí do conselho da Abramet, e que é a Associação Brasileira de Medicina do Tráfico, que a gente preconiza aí todos os protocolos que eles colocam para nós, para ter essa visão da prevenção, de prevenir os acidentes aí, né? E sem contar motorista profissional, que tem que fazer o exame toxicológico, e agora tem que fazer a cada 2 anos também. Os motoristas profissionais, você vai no laboratório, faz a coleta e automaticamente o laboratório já manda para o Detran. Né? Não sei se existe até uma reportagem dessa semana que tem mais de 330 mil motoristas no estado de São Paulo que estão atrasados, que não fizeram o exame toxicológico, que é um exame muito importante, né, para saber. Infelizmente a droga hoje está difundida, os arrebites que os caminhoneiros acabam tomando, né? Então é muito importante o exame toxicológico ser feito para a gente tirar esses motoristas que estão aí colocando em risco a vida de outras pessoas, né? Agora eu queria falar com você um pouquinho sobre cirurgia cardíaca. Quando a gente fala numa cirurgia, vai operar o coração, uma cirurgia cardíaca, assusta muito. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre as novas técnicas, o quanto tudo evoluiu muito, né? E desse assim algum exemplo de algum caso que você tenha tido, alguma coisa ou muito difícil, ou muito complicado, ou então algo que você achou que fosse ser tão muito complicado e no fim foi mais simples. Hoje a gente evoluiu muito nessa parte da cardiologia em relação a, vamos pôr aí 10 anos atrás, né? Hoje a gente tem uma qualidade melhor, por exemplo, dos stents. Paciente que infarta, tem uma lesão da coronária, vamos supor lá de 90%, e aí ele tem indicação de colocar um stent, que é a famosa molinha. Aí você vai lá, coloca a molinha, né? Antes a gente tinha o stent normal, que é o stent que tinha uma possibilidade de ter uma reobstrução num período muito curto, depois de ter sido implantado. Hoje a gente já tem o stent farmacológico, que ele é um stent que diminui muito, diminui em quase 100% a possibilidade de uma reobstrução. Então, hoje está muito tranquilo para fazer. Você assiste fazendo o cateterismo e você assiste o médico fazendo a angioplastia também. Então hoje eu vou falar para você assim que é muito tranquilo. O pessoal ainda tem um receio, mas assim, ninguém hoje tem alguma consequência devido a colocar um stent. Cirurgia cardíaca evoluiu muito também hoje, né? Porque a cirurgia cardíaca, vamos dizer assim, que seria por uma troca de uma válvula mitral, de uma válvula aórtica, por uma estenose ou por uma insuficiência, né? Hoje a gente tem as cirurgias para melhorar a estenose mitral e aórtica, às vezes sem a necessidade de fazer uma cirurgia convencional. Nossa, que interessante. Hoje já tá bem evoluído. E a cirurgia cardíaca, que a gente chama de troca das coronárias, né? Hoje também está muito mais moderno, as técnicas. Essa é a ponte? Essa é a famosa ponte de safena, a mamária, né? Hoje está muito mais tranquilo. O método mudou muito, a qualidade mudou muito também. Então hoje eu vou falar para você que eu acho que você não escuta ninguém falando assim: olha, alguém foi fazer uma cirurgia cardíaca e veio a óbito. É muito raro isso acontecer hoje, porque evoluiu muito.
Não vou entrar muito assim na parte de técnica, Sim. né? Mas assim, o que eu falo para o público em geral, quem tem a necessidade de fazer uma colocação de um stent, fazer uma colocação de uma troca valvar mitral ou aórtica, ou até uma revascularização, pode ir, claro que você não vai tranquilo, mas você pode ir com segurança, que as técnicas hoje evoluíram muito boas, e a recidiva de ter algum problema é muito pequeno hoje. Legal falar que o SUS faz, né? Exatamente, o SUS hoje principalmente assim, eu vou dar o exemplo do stand. Antigamente o SUS não cobria o stand farmacológico. Hoje o SUS já está cobrindo o stand farmacológico, porque você tendo menos reobstrução, você tem menos internação, você tem menos possibilidade de estar tendo que fazer outro procedimento no paciente, quer dizer, o custo no fim acaba sendo menor. Né? E o SUS hoje faz todas as cirurgias que a gente precisa cardiológica. Claro que às vezes demora um pouco, porque assim, vamos dizer que a nossa regional aqui é Bauru, aí abrange a região toda, coisa, né? Mas assim, se faz e tem uma resolutibilidade muito grande. Esqueci de falar para você, eu sou médico do AME também. Ai, que bacana! Eu sou médico do AME, cardiologista também do AME. Que legal! Já faz 11 anos que eu faço, que atendo lá também. E lá é o nosso ponto de referência aqui na região. Sim, né? Para todos os pacientes aqui de Lins também, que precisa de uma angioplastia, que precisa de uma revascularização, que precisa de uma troca valvar. A gente também é referência para estar fazendo o encaminhamento. Poxa, que bacana. Né? Eu esqueci de falar desse detalhe do AME, né? Que é um centro muito importante para a nossa região, né? É referência em todas as especialidades, cardiologia, oftalmo, catarata, pequenas cirurgias. Então assim, o AME é uma referência muito boa. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o marca-passo. Sim, marca-passo não tem mais também aquela coisa de antigamente. Meu Deus, eu vou colocar um marca-passo, vou tomar choque? Eu vou poder entrar na porta de um banco? Meu avô tinha marca-passo. Então. Meu avô já faleceu faz muitos anos, pai do meu pai. E, nossa, antigamente, depois ainda teve aquela história de que a pessoa não podia chegar perto do micro-ondas, porque poderia acontecer alguma coisa. Hoje já não é mais assim, né? Não existe mais isso. Quando no começo da nossa conversa você falou sobre hipotensão. E bradicardia é uma das causas que leva à hipotensão. E bradicardia pode ser por um bloqueio que o coração faz. O coração fez. E aí você fazendo o eletro, você identifica que ele tem a indicação de fazer de uma implantação de um marca-passo. E é super tranquilo hoje. Né? Hoje se você chegar numa emergência... E é até menorzinho, né? Sim, hoje porque antigamente ele era um pouquinho maior, parecia um relógio. Parecia um relógio, né? Sim, um Rolex. Exatamente. Mas hoje é muito tranquilo. Se você chegar num pronto-socorro e o médico identificar que você precisa de um marca-passo, se coloca um marca-passo externo, que são 2 pás, e ali essas pás vão estar fazendo a melhora da frequência cardíaca. Você sendo levado depois para um centro de referência, ocorre a implantação do marca-passo. É a mesma coisa, vamos dizer aí, do stand. Você assiste colocar o marca-passo, né? Super tranquilo. E geralmente assim, a cada 6 meses você passa por um profissional para ver como que está a bateria do marca-passo, uma bateria aí de 10 anos. E depois você vai fazendo o acompanhamento com o cardiologista através do Holter para ver como é que está a frequência cardíaca, através do eco. Como troca essa bateria? Essa bateria é a mesma coisa, ele vai fazer um pequeno procedimento cirúrgico, o cabo já está implantado, ele não vai precisar estar fazendo a troca do cabo, ele só troca o marca-passo em si. Né? É muito tranquilo. Mas não tem segredo, hoje em dia também ninguém precisa ter medo aí de implantar um marca-passo, né? Tranquilo. E se vive normal, corre,
bicicleta. Tem uma vida normal, uma né? vida normal. Tem uma vida normal. Você pode estar entrando no banco hoje também, não tem problema verdade, não. Também a porta pode às vezes estar acusando lá uma pitadinha, mas assim, não tem, porque o receio é do choque, né? Se Exatamente, eu passar, da pessoa será que eu vou tomar um problema, choque? Ou de parar, né? Ai, será que o Isso. marca-passo vai parar de funcionar, né? Não, hoje é super tranquilo. Não então, não existe isso mais. Não existe isso mais. Quem precisar de um procedimento cirúrgico para uma implantação de um marca-passo, é super tranquilo. Pode ficar sossegado. Pode ficar sossegado. Aí procura o cardiologista que a gente vai fazendo os acompanhamentos. Isso. Doutor Ricardo, eu queria agradecer, muito obrigada pela sua presença. Já fica o convite aqui para você voltar mais vezes, porque a gente tem muito assunto. Vou deixar o @ dele aqui para vocês conhecerem mais sobre o trabalho dele também. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui na revista. E não se esqueça, é muito fundamental hoje você fazer a prevenção. A prevenção, você vai diminuir muitos problemas na sua vida diária. Vem no médico, faz um exame a cada 6 meses, faz uma avaliação, que através dessa avaliação ele vai fazer uma diretriz para você do que você possa estar precisando. E hoje é muito fácil, você sabe que você abrindo uma revista, você tem ali o que você precisa. Se você abrir um Facebook, se você abrir o Instagram, vai sempre ter alguém falando alguma coisa sobre a necessidade de procurar um profissional. Não deixa de procurar um profissional. O SUS está aí, para você ir lá, pedir um exame de sangue, fazer um eletro, né? O SUS é uma porta muito grande hoje para a gente, que ele contribui muito para a nossa sociedade. Então não vamos deixar de fazer o nosso preventivo, que isso daí você vai estar fazendo uma prevenção muito grande para o seu dia a dia. E muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Só tenho muito a agradecer aqui essa oportunidade, e tendo outra oportunidade a gente está aqui à disposição novamente. Tá, obrigada, viu? Gente, obrigada. Até semana que vem. Um beijo. Até lá. Mais Saúde. Oferecimento. Amanda Hittner Interiores. Venha conhecer as novidades e tendências em móveis no showroom mais completo de toda a região. Doutora Meline Toffoli, osteopata e reprogramadora mental para melhorar a sua saúde física, emocional e financeira. Para sua saúde e bem-estar, a Jovi Frios tem os melhores produtos para completar sua dieta com muito mais sabor. Jovi Frios, a sua melhor escolha.